A gente vai compartilhar aqui algo relativo à mesa que nós vamos repartir daqui a pouco. Queria chamar meu irmão Daniel. Vem cá, Daniel, senta aqui com a gente. Daniel é um dos conselheiros, dos líderes lá, pastor, coordenador do conselho lá da comunidade DOCA, lá em São Paulo, um privilégio. Estamos aí para dar um suporte para o Mateus, hoje à tarde, tempo de Deus, muito bom receber você aqui uma vez mais, e a gente vai conversar um pouco aqui, e dentro desse contexto, aquilo que eu quero introduzir um assunto aqui, a gente poder conversar sobre isso, porque conheço um pouco da sua história, acho que a gente vai poder contribuir um com o outro, né? Às vezes na vida, a gente acha que precisa de ajuda. E não é de ajuda que a gente precisa, é de orientação. E às vezes, para orientar, a pessoa não pode ajudar. Então tem hora que Deus não ajuda. Tem hora que Deus atrapalha, porque se ele ajudar, fica pior. Não peça ajuda se você está desorientado. Peça orientação, porque aí você não vai precisar de ajuda. Glória a Deus, não. Porque, na verdade, você só está desorientado e muito desorientado porque alguém te ajudou. Se tem um cara que gosta de ajudar, é o capeta. Como o capeta gosta de ajudar a gente desorientada. Jesus está lá no deserto e ele apareceu para oferecer o quê, amado? Ajuda. Cuidado com quem te oferece ajuda. Se não for para ti, orientar. Por isso, a palavra de Deus diz que a gente não tem que oferecer ajuda, a gente tem que oferecer suporte. Porque quando você oferece suporte, você garante que a pessoa que para baixo daquilo ali, ela não vai, glória a Deus. Amém? É dali para frente. Então você não dá ajuda, você dá suporte para que ela não retroceda. E aí eu quero conversar com vocês sobre isso, tá? Com um negócio no coração, e o Daniel está aqui. Como eu falei, eu acho que tem muito para a gente conversar aqui. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Falando sobre a ceia. E diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Vamos entender uma coisa aqui para a gente ler o texto aqui, presta atenção. Pois eu recebi do Senhor aquilo que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por amor de vocês, façam isso em memória de mim. Amém? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, na conversa que nós vamos ter aqui, é que os sacramentos da ceia e do batismo não são litúrgicos. A natureza de um sacramento não é litúrgica. Então, o sacramento ele não é válido pelo rito ou pelos elementos. O sacramento só é válido se ele ensina, se ele comunica virtude. Então, o sacramento é uma prática pedagógica e não litúrgico-religiosa. Por exemplo, o sacramento da ceia não é para comer um pão sagrado. O sacramento da ceia é para santificar o pão. Então, eu não vou comer um pão sagrado. Eu vou, ao celebrar a ceia, santificar o pão. O que é santificar o pão? Eu vou pegar uma coisa que eu estava usando para um fim e agora eu vou usar aquilo para o seu verdadeiro propósito. Então, eu usava o pão pensando que pão foi feito para comer. Pão comido é pão de cachorro. Pão de filho de Deus não é o pão comido, como o pão sagrado é o pão que o cachorro come, porque é daquilo que ele sobrevive. Então, o pão é sagrado para o cachorro. Mas para o filho de Deus, o pão não é sagrado.
ele é santificado. Porque na medida em que eu reparto o pão, eu imprimo ao pão o seu verdadeiro propósito e santifico ele. Então o pão só é santificado quando ele é compartilhado antes de ser comido. Porque comido antes de ser compartilhado, ele é o pão do cachorro. Repartido antes de ser comido, ele é o pão do Filho de Deus cumprindo seu propósito. Amém? Por exemplo, quando eu vou batizar alguém, tem gente que fica pensando assim, qual que é o batismo correto que vai salvar mais a pessoa? Porque ele pensa que o batismo, a água é que é sagrada. Não, a água não é sagrada. O batismo não é derramar uma água sagrada, ou afundar o cara numa água sagrada, ou respingar nele uma água sagrada. Não. O batismo é o símbolo de testemunho de alguém que na eternidade foi consagrado. Então o batismo é só uma forma externa, física, de testemunhar uma realidade eterna. Então eu não estou batizando um filho com água sagrada para ele ser abençoado. Eu estou usando a água para testemunhar de que ele já foi consagrado e, tendo sido consagrado, ele é uma bênção. Glória a Deus, amado. Amém? Então agora vamos ver a cena. Qual que é a cena pedagógica da ceia? Paulo fala assim, ó, agora fecha aí, desenha a cena. A cena é o seguinte. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e repartiu, dizendo, esse é meu corpo que é dado por amor de vocês, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim, o todo. Então, o todo da cena. Primeira coisa do todo da cena é noite. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Quando você está com fome, mas muita fome, qualquer hora do dia é noite. Então, o que quer dizer que a ceia foi celebrada à noite? A noite é o lugar das incertezas. A noite é o lugar dos mistérios, das silhuetas. A noite é aquela obscuridade entre um dia e outro. A noite é um intervalo de um passado que, se mal vivido, pode representar a expectativa de um futuro ainda mais mal resolvido, porque é fruto de uma expectativa. Então, a noite é o momento de você conhecer a eternidade. A noite é o momento da sua luz brilhar quando todas as luzes em volta de você se apagaram. Vou repetir. A noite é a hora da sua luz brilhar quando todas as luzes à sua volta se apagaram. A noite é a hora da convicção, quando não há mais certeza de coisa alguma. Então, toda ceia vai ser sempre celebrada quando? À noite. A sua entrega mais importante da sua vida, a coisa mais essencial, o seu momento de maior plenitude, o seu momento de maior conhecimento de Deus vai acontecer quando? À noite. Por isso que o salmista, lá no Salmo 139, ele entendeu isso. Ele falou, ó, quando eu entendi o eterno, eu fiquei liberto da expectativa de futuro. Porque agora eu não estou na expectativa de um futuro melhor, porque eu tenho a certeza de um eterno inabalável. Quando eu entendi o eterno, a sua luz brilhou no meio da mais escura noite. E agora que eu tenho uma perspectiva de eterno, noite e dia são para mim a mesma coisa. Porque no meio da mais escura noite eu vejo o quê? A luz da eternidade. Então, quando você percebe a luz da eternidade, a sua luz brilha. Por isso que nós somos astros que iluminam a noite da humanidade. Por isso que enquanto você está na expectativa de tudo se resolver à sua volta para a sua vida ficar melhor, tudo a sua vida, à sua volta, está esperando que você se resolva para eles ficarem melhor. Então você não tem que esperar que tudo se resolva para você finalmente achar que ficou bom. Você tem que se resolver para colocar tudo à sua volta em ordem. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus.
assim brilhe a vossa luz, para que o mundo veja que o que você está fazendo não é na especulação de um futuro melhor, mas tudo que você está fazendo é na certeza de uma eternidade inabalável. Você tem zero preocupação de futuro. Você não se preocupa, você se ocupa. Glória a Deus, amado. Não se preocupe com o seu futuro. Se ocupe na expressão plena da sua eternidade. Não poupe nada para o futuro, mas entregue tudo que você tem para entregar hoje. Você sabe o que anda cansando as pessoas? É comer a comida azeda de hoje, amanhã, porque já virou a comida de ontem. Eu já contei isso aqui. Nós assumimos um patronato com 100 crianças internas. E o grande problema deles lá é que eles passavam fome e apanhavam. Quando a gente assumiu o patronato, a gente falou, a primeira coisa que nós vamos garantir aqui no patronato é uma alimentação de qualidade. Passamos a ter diarreia. Diarreia, assim, contida, intoxicação alimentar com comida de primeira. Eu falei, mas não pode. Veio saúde pública lá, todo mundo, vigilância sanitária, viu cozinha, viu comida, tudo funcionando. Impecável. E os meninos com intoxicação alimentar. O que nós descobrimos? Como eles tinham passado fome antes, eles escondiam comida nos armários, nos escaninhos do quarto, com medo de não ter comida no dia seguinte. E eles deixavam de comer a comida de ontem, de hoje, para comer ela podre amanhã. Sabe o que nós tivemos que fazer? Tirar os armários. Às vezes você está com intoxicação alimentar tão grande que não é a comida estragada que você está comendo. É o armário onde você está guardando ela para amanhã. Você está intoxicado porque você não comeu a sua comida hoje. E deixou para comer ela estragada amanhã. Porque a noite representou para você o quê? Medo. Então, Jesus na noite. Aí você acha que está pouco a noite? É a noite em que ele foi traído. Então, quando você achar que está pouco, que já é muito ser de noite, porque é um trem assim meio escuro, não sabe como é que vai ser, você vai ser o quê? Traidor. Você prestou atenção? Deus vai garantir a sua traição. Não existe transformação e revelação do reino de Deus se nós não formos o quê? Traídos nas nossas expectativas de amanhã. E aí Jesus não está falando da traição de Judas. Nós é que temos essa ideia de achar que Judas foi traído. Não, mas Judas é o traidor que não se arrependeu. Porque depois nós temos 11 que se arrependeram. Porque Jesus avisou, todos vocês vão me abandonar. Então tem um traidor que não se arrepende, tem um traidor que se arrepende, e tem um traidor que ficou no lugar de traidor sem nunca ter traído, apenas porque ele não fez o que todo mundo esperava que ele fizesse. Então Jesus foi traído por Judas, foi traído por todos os outros, e Jesus foi o traidor de todos eles. Porque no fim, aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam bicudo por causa de quê? Porque estavam sentindo o quê, Daniel? Quem foi o nosso maior traidor, muitas vezes, no nosso ministério? Irmão Daniel. Quem muitas vezes foi o traidor da Lana, ou ela foi minha traidora, e sendo que no fundo você estava querendo só o quê? Você estava lá empenhado em fazer aquilo que a sua consciência mandava você fazer, e a pessoa achando que você está o quê? Traindo simplesmente porque você não corresponde à expectativa dela. E a cabeça do Pedro, quando ele descobriu que ele traiu porque ele não conseguiu honrar aquilo que ele empenhou. Judas nunca empenhou nada, Judas nunca fez uma promessa. Quem fez promessa de nunca abandonar?
Então quem você acha que se sentiu o pior de todos os traidores? Não tendo dinheiro para devolver. Imagina o Pedro com cara de tacho, sem dinheiro para devolver. Nu. De desespero e vergonha. Então, amados, a traição está no pacote. A questão não é se nós vamos trair. Porque quando você está se ressentindo de ser traído, é porque muito provavelmente você nunca se arrependeu de ter traído. Então, cuidado. A amargura de ter sido traído sinaliza a falta de arrependimento de ter traído. Todo amargurado é porque não percebe que um dia traiu e não se arrependeu. Porque o Judas se suicidou de quê? De amargura. A tristeza do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, cuidado com a sua raiz de amargura. Porque muito provavelmente a sua raiz de amargura nasceu do fato de que você nunca se viu traidor de ninguém. E não sabe lidar com isso. Glória a Deus. Então está aí a noite em que ele foi traído, ele insistiu, repartiu o pão. Então, de traidor para traidor, de traído para traído, eu sei que muitas vezes na sua vida, eu sei que você tem algo para entregar e para contar aqui, porque a gente sabe quantas vezes você foi traído, até por você mesmo, pelas pessoas que você imaginava que às vezes iam te ajudar, né? Trair alguém porque gerou às vezes uma expectativa que você não conseguiu cumprir. E aí, vamos por esse caminho aí para continuar repartindo o pão, apesar de ser noite e de ser uma noite de traição. Sabe para que essa palavra? Para que no fim a gente se arrependa partindo o pão, bebendo o cálice. Amém. A gente estava por aqui mesmo. Não sei se você lembrou disso, né? Mas em Lucas 24, que é o texto onde os discípulos caminham para a cidade de Emaús, no verso... Deixa eu ver que eu perdi aqui. No verso 29, eles dizem assim: mas eles insistiram muito com ele, dizendo: fique conosco, pois a noite já vem. O dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista dele. Eu acho que de noite para noite, na noite anterior da morte de Cristo, né, ele prepara essa mesa. E é muito lindo, porque em determinado momento ele diz que estava ansioso. Tem uma coisa que Jesus ficou ansioso, é só para sentar à mesa. Ele diz: eu estou ansioso para esse momento. E a gente acha que o momento que Jesus ansiava era o momento de simplesmente estar à mesa para poder, tendo repartido, comer e então encontrar um tipo de força para poder seguir o caminho. Mas não era simplesmente o alimento que, obviamente, o fortaleceria. Quando Jesus diz: eu estou aqui e estou ansioso para comer essa ceia com vocês, ele está, obviamente, dizendo do que ele está ansioso para acabar de fazer, para consumar, que é ofertar a vida. Por isso que ele diz: esse pão é o meu corpo, que eu dou para vocês, eu entrego a vocês. E esse suco, esse vinho, é o meu sangue que eu reparto, que eu derramo. E o texto continua, Jesus caminha. E aí, isso na quinta, no domingo, quando Jesus acorda e ressurge, ele vai. E é interessante que ele vai para o caminho. E tendo andado o dia todo com alguns discípulos que o ouviram, que sentaram com ele, que comeram o pão partido, e a gente tem falado sobre isso. Tem muita gente que tem comido o pão que Jesus repartiu, mas que ainda não comeu o pão de Cristo. Tem muita gente comendo a respeito dos milagres que Jesus fez. Vou até fazer um trocadilho aqui. Faz. Tem muita gente comendo o pão de Jesus. Sim.
Mas tem muita gente que não tem repartido o pão de Cristo. Uhum. E o segredo não é comer o pão de Jesus, porque esse Judas comeu. Sim. O segredo é repartir o pão de Cristo. Sim. Então, para de ficar comendo o pão de Jesus e começa a compartilhar o pão de Cristo. Sim. Porque quando as multidões se achegam a Jesus, em João capítulo 6, e Jesus realiza ali aquele maior milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes, quando a multidão se vai, Jesus explica aquilo. Ele diz assim: as multidões me procuram porque eles têm fome, mas eles ainda não entenderam que eu sou o pão. Então, as multidões se saciam apenas em comer o pão que Cristo repartiu. Mas eles ainda não tinham entendido que se eles comessem o pão Cristo, eles seriam o pão repartido do outro. Eles ainda não perceberam que o que Jesus de fato queria era que, tendo comido o pão Cristo, eles pudessem se tornar pão como Cristo foi pão. Por isso que naquela tarde, já não noite, mas entardecendo, Jesus diz e faz uma pergunta a Filipe, que é um discípulo que também caminha com ele. E ele pergunta a Filipe: Filipe, onde compraremos pães? E Filipe responde: 200 denários. Jesus fala: não. Onde compraremos pães? E Filipe responde: 200 denários. Era como se Filipe dissesse: Jesus, se nós trabalhássemos 200 dias, nós não pagaríamos essa conta. Ou seja, é melhor o Senhor não inventar. Por isso que alguns discípulos dizem assim: Senhor, despede as multidões. A fome dos outros nunca vai ser um problema. A fome dos outros é sempre uma oportunidade. Porque quando eu encontro a fome de alguém, eu já me coloco na disposição de ser repartido, porque eu comi o pão Cristo. E quando Jesus pergunta quem é que vai assumir essa responsabilidade, os discípulos respondem: nós não temos condições. Mas não é sobre condições que Jesus estava conversando. Jesus estava conversando sobre responsabilidades. Por isso que, para humilhar os discípulos, Jesus ouve que há um menino que não tem condições, mas que assumiu a responsabilidade. Porque ele tinha talvez 12 anos e tinha só 5 pães. E tinha só 2 peixinhos. Mas ele colocou aquilo na mão de Jesus. E Jesus multiplicou e repartiu. E no fim daquele texto, é muito incrível, porque além de todos comerem, mais de 5.000 pessoas, o texto diz que restaram cestos de pães. Você lembra quantos? 12. É humilhante. É humilhante. Era como se Jesus... Vou ficar de pé aqui que eu estou meio empolgado. Era como se Jesus dissesse assim: Samuel, é humilhante. Eu chamei vocês para repartir a vida de vocês. E vocês ainda estão fazendo conta de quanto vocês precisam. Então, para vocês não terem dúvidas que o problema não é a necessidade, eu vou deixar para cada um de vocês que se omitiram 1 cesto de pão. O que está faltando agora? É humilhante. É humilhante. Porque a nossa desculpa sempre vai ser quando. A nossa desculpa sempre vai ser quanto. A nossa desculpa sempre vai ser onde. E aí aquele menino ensina. E Jesus termina dizendo: eu entendi, mas eu sou o pão. Então venham e comam. E Jesus sempre nesse movimento desse encontro. E ele começa a ensinar os discípulos agora em Lucas capítulo 24, que nós lemos. E a gente fazendo essa ponte. É muito interessante que quando eles se encontram com Jesus ressurreto, entende uma coisa, irmão? Quem não comeu o pão de Cristo não o reconhece. Porque ainda o encontra como quem tem fome. E quando Jesus encontra com os discípulos, é incrível que eles fazem uma pergunta para Jesus. Você é o único que ainda não sabe o que está acontecendo? Eles perguntam para Jesus se ele ainda não está sabendo o que aconteceu. E Jesus é muito simpático, ele diz: o que aconteceu? Ele é muito simpático. O que aconteceu? E ele responde assim: ah, você não sabe? Você é o único em Jerusalém? Então eu vou te contar. Então é isso. Quem não comeu o pão de Cristo, senta na cadeira para dizer o que Jesus ainda não sabe. Porque ainda acha que tem algo a ensinar para Jesus. Porque é para consertar um pouco a teologia de Jesus. E ele diz assim, ó:
nós estávamos firmes. E é o seguinte, nós pensávamos que Jesus iria redimir Israel. Mas ele morreu. Já é o terceiro dia. E nada aconteceu. Por isso nós estamos a outro caminho. Nós estamos indo distante da nossa vocação. E eu fico assim, assustado como que você ainda não sabe disso. Porque isso fez um rebuliço em Jerusalém. Isso fez um grande movimento em Jerusalém. E a chave desse grande problema é quando eles dizem, você não sabe? Primeiro. Segundo, nós pensávamos. Esse é o grande problema. A gente está pensando muitas coisas que a gente pensa que Deus tem que fazer. Porque, na verdade, a gente não assumiu a única responsabilidade do que a gente tem que fazer. Porque a gente quer ouvir e quer falar para Jesus tudo que ele tem para dizer, nós não estamos escutando a única coisa que nós devemos fazer. Por isso Jesus continua e ele prega o Pentateuco inteiro, os profetas inteiros. Então aqueles que ainda não comeram o pão de Cristo, nem se o próprio Cristo pregar para eles, eles se convertem. Porque eles projetaram um Cristo bom, suficiente. Eles inventaram um tipo de Cristo que pudesse então realizar os seus próprios sonhos. E para frustrar aqueles discípulos, Jesus continuou. E eles disseram, já é tarde, fica conosco. Parece até que eles estão fazendo uma bondade. Parece até que eles estão poupando Jesus da noite. E eles dizem, entre aqui, vamos comer. E o texto vai se encerrando. E o texto diz que Jesus, tendo pegado o pão, ele partiu, ele deu graças, ele partiu. E no momento exato em que ele partiu, os olhos daqueles irmãos foram abertos. Porque eles se lembraram. Do que eles se lembraram? Do que Cristo sempre fez. Não há um texto sequer que Cristo, tendo repartido, comeu. Partido, perdão. Não há um texto. Todos os textos bíblicos dizem que Jesus, tendo partido, o entregou. Por isso que na noite em que foi traído, tendo partido, deu graças e entregou. Porque o que Cristo estava entregando? O pão? Não. A sua vida. E o que ele queria? O que ele tinha como entendimento? Ele diz assim, agora vocês, como comunidade de fé, façam isso em memória de mim. E aqui está o grande dilema da nossa teologia. Porque a gente tem discutido há pelo menos 2000 anos o que de fato significa fazer isso. Se é suco natural, se é suco tangue, se é integral, se é vinho. E para lascar mais ainda, a nossa teologia está há milhares de anos discutindo quem tem direito de participar disso. Para piorar tudo. Para piorar tudo. Jesus está repartindo lá no caminho de Emaús com 2 cristãos que tinham que ser disciplinados. Disciplinados. E antes disso. Exatamente. Ele repartiu com alguém que de fato era o grande traidor. Traidor. E aí, vou continuar e valeu. Você sempre prega aqui, né? Aí é o seguinte, quando Jesus ele reparte a ceia, na tradição judaica, que é bem diferente da brasileira, né? Que a gente é mais delicado, sempre há uma construção de apontamento de quem de fato é o convidado de honra. Então, você leu na Bíblia, quando você chegar num lugar, não procura os primeiros lugares não, porque vai que o convidado chega e te tira. Então, isso era comum. Mas em uma mesa havia uma tradição de apontamento. Quem era o convidado de honra? E para se fazer isso, os judeus molhavam um pedaço de pão no vinho e o judeu, o anfitrião, ele colocava esse pão molhado na boca daquele que ele indicava ser o convidado de honra. Alguns discípulos perguntaram, quem é o grande traidor? E Jesus disse, aquele em que eu colocar um pão molhado. Ou seja, na nossa cabeça, Judas apenas estava na mesa, mas não. Judas era o convidado de honra. Judas não queria ter comunhão com Cristo, mas Cristo sempre quis ter comunhão com Judas. Por isso que não se decide
quem é que vem, quem é que não vem. Porque aos nossos olhos, de repente, aquele que a gente tira seria convidado de honra. Porque a gente ainda senta como quem avalia. E avalia os méritos, e avalia os feitos. E a gente não senta como quem avaliou o feito. Porque se a gente sentasse para avaliar o feito, a morte e ressurreição de Cristo, nós não reavaliaríamos os nossos feitos. Então a mesa de Jesus, a mesa da ceia, não é a mesa que diz a respeito da fidelidade da igreja para com Jesus. É a mesa que lembra a fidelidade de Jesus para com a igreja. Por isso que é sempre um convite. Por isso que é sempre uma lembrança. Por isso que não é apenas uma lembrança de que me recordo. É uma lembrança que eu faço vista. E quando Jesus diz, então, façam isso em memória de mim, Jesus estava como quem diz, façam isso para que eu seja lembrado. Quando alguém chega com perfume que a sua avó usava lá e que você cheirava aquilo na infância, na hora que você cheira aquilo, você lembra de quem? Da sua avó. E ninguém falou nada. Era mais ou menos isso. Quando você senta numa mesa e servem a você uma polenta, um frango, algo que alguém que você muito ama fazia, e você sente aquele cheiro e você come aquela comida, você lembra de alguém. Então tem gente ainda que senta na mesa para lembrar de Jesus, mas que não tem o compromisso de o fazer lembrado. A mesa é esse convite, para que quando a comunidade se reunisse, a gente se reunisse para que todos lembrassem o que Jesus fez através do que a gente tem feito. Então eu não como o pão repartido, eu reparto o pão comido. Porque eu já comi e não tenho mais fome. É por isso que em Coríntios 11, um pouco acima que o Júnior não leu, diz que quando eles sentavam com fome e com pressa. E com fome e com pressa, ninguém se satisfaz. E é por isso que eles comiam muito, e bebiam muito, e se embriagavam muito. E naquela embriaguez coletiva, havia louvor, havia liturgia, havia consagração. Havia tudo o que os ritos mandavam ser dito. Judeus, irmãos. Não eram brasileiros. Eram pessoas que cultivavam o rito. E Paulo vai dizer, está complicado. Porque quando vocês sentam com pressa, vocês sentam com fome e nem sequer esperam os outros para comer. Então a violência da fome de vocês está rompendo o princípio de Cristo, que é a partilha. Então nós não sentamos mais para comer. Obviamente, nós sentamos para repartir o quê? A nossa vida. É exatamente o que nós cantamos. Só que nós não fazemos isso porque nós damos conta. Nós fazemos isso na força do Espírito. Porque a gente ainda pensa que não está fazendo isso na força do Espírito, porque nós buscamos o Espírito como quem vem de lá para cá. E não como quem está em mim, em vós. Então, se eu ainda acho que alguma coisa precisa acontecer para que o Espírito seja manifestado, é que eu ainda não entendi que ele já está querendo se manifestar. Mas Paulo continua, e ele diz em outro momento, há um conflito, porque vocês, nessa fome, estão entristecendo o Espírito. O Espírito se cala quando a fome se levanta. Mas quando há sede e fome de justiça, o Espírito é revelado. A partir de com um. Por isso Jesus diz, se houver um encontro de 2 ou 3, eu serei lembrado. Não precisava de muitos. Precisavam só de um com um. Para que na soma do um com um, na verdade, nessa multiplicação, a gente pudesse então ser visto. Porque quando Jesus diz, quem vê o Pai, vê a mim, Jesus agora está dizendo, eu estou em vós, para que quem os veja, me veja. No nome de Jesus. Que a nossa fome cada vez mais seja
não reduzida, mas que a gente aprenda a lidar, Ressignificado. Né? ressignificar. Porque nós não sentamos mais à procura de pão. Nós somos o pão. E que essa lembrança de Paulo possa trazer uma nova memória. Quando você e eu partilharmos desse pão, a gente possa lembrar e possa dizer, mais do que lembrar do que Jesus fez, que eu saia daqui para que ele seja lembrado a partir do que nós podemos fazer. Ele pode ser visto, ele pode ser lembrado. Por isso que quando Paulo vai traduzir uma essência, ele diz que nós somos o perfume de Cristo. Quem cheira a igreja, cheira a Cristo. Dentro de tudo que a gente está compartilhando aqui, voltando um pouco ao exemplo de Judas, que é a figura do traidor, né? E aí a gente viu que todos somos traídos e traímos de alguma forma. É interessante essa questão de que o pão molhado era dado por convidado de honra, porque era o primeiro lugar. E aí Jesus diz assim, vocês não vieram para ser servidos, mas para servir. Então, o Judas, apesar de ter sido sempre honrado por Jesus, sem mérito, porque Jesus sabia que ele era ladrão, então Jesus pôs o dinheiro na mão do ladrão. O fato de você ter um traidor não significa que você foi traído. A gente só é traído quando a gente tem a expectativa de que não será. Então Jesus nunca foi traído, apesar de todos terem traído Jesus. Mas ele não foi traído por Pedro. Quando Pedro fez aquele discurso, ele falou assim, Pedro, calma. Por que Jesus nunca foi traído? Porque ele nunca se confiou a ninguém. Jesus confiou tudo a todos, mas nunca se confiou a ninguém. Ele nunca teve expectativa de quem quer que seja. Então, tendo sido traído por todos, ele nunca foi traído por ninguém. E aí esse é o grande dilema de Judas, porque Jesus está dando a ele um lugar de primazia, mas ele nunca vai conhecer Cristo morto e sacrificado, porque o lugar da primazia comia o pão molhado. Agora, sabe qual é o lugar de revelação? É como você come o pão separado, o sangue derramado, o corpo sacrificado. Então, os outros discípulos comeram o quê? O pão e o vinho separado. E Judas comeu como? Como é que o traidor come? Molhado. Ele tem o direito da comida, mas não tem a revelação do sacrifício. Então não coma comida sem a revelação do quê? Do sacrifício. Quem come a comida pelo senso do privilégio, do direito e da primazia, acaba comendo Jesus sem ter o sangue derramado, sem ter a vida compartilhada. Coma por último. Mas não seja o primeiro a querer comer, porque quem quer comer primeiro acaba comendo pão que é molhado. Fala, não, Jesus, deixa o meu para o fim, porque eu quero partir o pão que é sacrificado, o sangue derramado, a vida oferecida. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. É com esse entendimento que a gente quer compartilhar o pão aqui, né? E aquilo que a gente está repartindo juntos aqui, para que transforme isso lá na nossa casa, na nossa vida, ressignifique o nosso sacrifício. Então, quando o Daniel falou que eu fiquei pensando aqui, fiquei meditando, ele falou assim, Jesus é muito simpático. Eu acho, sabe, Daniel, que ele não é simpático, não. Jesus é muito fino. Jesus tem uma antipatia elegante. Ele, de forma elegante, nos irrita. Porque ele elegantemente virou para os discípulos e falou assim, me conta o que aconteceu. E os caras responderam ele com grosseria. Por acaso você não mora em Jerusalém para saber que... Então, amados, Jesus elegantemente vai fazer o que conosco? Nos provocar, nos devolver a nossa vocação. Então, Jesus não vai ser
essa coisa polida para nos agradar, mas ele educadamente vai nos levar a uma reflexão profunda daquilo que está nos confundindo. Então prepare para ser o quê? Confrontado. E se você não discernir, eu vou dizer uma coisa, nem Jesus em pessoa, se você não compartilhar esse pão sacrificado, nem Jesus em pessoa vai produzir revelação. O que vai produzir revelação é a comunhão. Por isso, eu não sei qual que é a sua noite. Cada um aqui carrega uma noite. E cada um aqui representa uma traição. Ou que eu fui vítima dela, ou que eu fui protagonista. Nessa noite, não quero entender. Não quero uma explicação. Quando você se sentir à noite, sabe, na sua mais profunda noite, e que você está se sentindo traído, sabe o que você faz? Prepara uma mesa. E reparte seu pão com alguém. Mas, pelo amor de Deus, não coma ele sozinho. Porque o pão comido às escondidas é veneno para a alma. O pão comido sozinho é veneno para a alma. Jesus estava sol a pino. A noite mais profunda de Jesus, uma delas, foi no deserto com sol a pino. Então, às vezes, você está na sua noite mais escura com sol a pino no deserto. Jesus estava no deserto, com fome. Por isso que eu falei, quando a fome é plena, a noite é a mais escura. Então, a noite só é totalmente escura porque a fome atingiu o seu grau máximo. E o diabo veio para oferecer o quê? Comida. E Jesus não quis o problema dele resolvido. E depois lá com os discípulos ele revela por quê. Porque ele diz assim, desejei ardentemente comer esse pão com vocês. Então sabe por que Jesus não recebeu aquele pão do deserto? Para não comer pão sozinho. Amém? Você nunca terá sua noite iluminada e nem a traição resolvida se você decidir comer seu pão sozinho. Então prepare uma mesa, convide alguém, reparta, seja um amém e a verdade de Deus vai se revelar. Nós vamos agora compartilhar a mesa e a mesa é para todos. A mesa é para todos. Glória a Deus. Isso aqui é um pão inteiro. Isso aqui é um pão integral. Não confunda inteireza com integralidade. O pão só é verdadeiramente integral quando ele deixa de ser inteiro. Por isso Jesus devolveu para os discípulos 12 cestos de quê? Pedaços de pães. Pedaços. Injeta isso na nossa veia, Deus. Porque nós estamos esperando juntar cestos cheios de pães. E Jesus vai falar para você que nunca vai faltar na sua vida pedaços de pão. Mas se você ainda tem pães inteiros, é porque continua faltando tudo na sua vida. Porque pães inteiros significa que você não tem ninguém para repartir. Pães inteiros significa que você sofre do maior mal e da maior maldição que existe sobre a humanidade. Solidão. Pães inteiros revelam que você sofre a maldição do inferno
Solidão. Pedaço de pão significa que você encontrou o seu lugar na vida. Se você ainda tem algum pão inteiro na sua casa, volta para lá hoje e santifica ele. Não estava nada para Jesus deixar 12 cestos de pães do quê? Mas ele queria deixar pães o quê? Integrais. Glória a Deus. Recebeu aí, amados? Amém? Graças a Deus. Então agora você recebe, não abre não, porque aqui tem uma pedagogia. Pega o seu kit e põe ele em pé. Que assim ele está de cabeça para baixo. Assim ele está em pé. Aí você abre, porque é uma bandeja, não é uma tampa. Então você recebeu uma bandeja e um copo. Como bandeja, você pode repartir o pão. Se fosse tampa, você tinha que comer ele, amém? Agora, como bandeja, você pode repartir. Então você pega o seu pão agora e reparte. Amém? Com quem você vai repartir seu pão? Glória a Deus. Ô Janine, quero repartir meu pão com você. Você tem repartido tanto pão com a minha casa, me abençoar tanto. Benção, viu? Graças a Deus. Reparte seu pão com alguém aí antes de comer. Vinde, voltemos ao Senhor. E o cálice você espera. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigora. Graças a Deus. E viveremos diante dele. Agora você segura o cálice aí, com muito cuidado, só um pouquinho. Eu vou chamar a minha amada esposa aqui. E vou pedir para o Daniel nos abençoar. Porque terça-feira a gente está saindo com mais um grupo lá para Israel. Tem sido um tempo de muita bênção, de muito desafio. Mas é assim mesmo. Pão para virar pão, o trigo teve que ser moído e soprado. Vinho para virar vinho, a uva tem que ser pisada. Mas traz alegria. Ricardo, você é daqui da região, né? Essa região aqui meio caipira, Minas e Goiás. Você já comeu, já chupou manga daquelas só no furinho na ponta, assim, que a gente pegava uma manga comum? Pegava uma manga comum, uma roxinha, batia na pedra, batia assim na cerâmica. Medo zero daquilo ter um coró lá dentro, um bicho. Se tivesse um bicho lá dentro, ele que se lascasse, ele que se virasse. Porque nós ia amassar tanto aquela manga que aquilo ia virar substrato, ele ia voltar a ser original. O bicho voltava a ser manga. Nunca chupei uma manga no bico que tivesse um bicho, porque ele amassou lá dentro. Lascou. E aquilo, meu filho, era só o substrato. Quando a gente acabava de pôr uma manga daquela, o caroço estava branco. Branco, branco, branco. Aquilo ficava tão limpinho, aquele caroço, que ele virava bucha de banheiro lá, se precisar. Quando a manga era cabeluda mesmo. É isso, amados. É isso. Entrega a sua vida para essa coisa integral. Se deixe ser exprimido, moído, amassado, para que Deus se traia da nossa vida tudo para todos. Amém? Não fique nada. A gente entregou tudo. Amém?
Ora por nós, abençoa nós aqui nessa viagem. Você quer orar? Eu quero, antes da gente tomar o vinho, fazer uma oração por mim e por todos nós. A Bíblia diz que só tem uma coisa que impede o amor se alargar no nosso coração, crescer no nosso coração. É o medo. Eu quero orar para que o Senhor, nessa manhã, nos dê esse privilégio da gente não só enfrentar os nossos medos, mas ficar livre dos nossos medos. Porque o Espírito Santo pode fazer isso por nós, amém? Porque a gente só tem essa vida para aprender esse amor que Jesus serviu a nós. Só essa vida. E eu não quero morrer sem plantar todas as sementes que o Senhor me confiou. São sementes de amor. E às vezes a gente, por medo, não quer. Então feche seus olhos. Eu quero orar por mim e por você. Senhor, nessa manhã nós tivemos o privilégio de estarmos meditando na Tua palavra, arrazoando com Teu Espírito Santo sobre coisas eternas. Mas agora, de forma muito genuína, quero te pedir. O Senhor nos exorta que o perfeito amor lança fora todo medo. E eu quero aprender a amar esse amor perfeito todos os dias, independente seja noite. Eu quero, Senhor, que a minha vida e a vida dos meus irmãos nessa manhã receba o toque do Teu Espírito Santo, nos fortalecendo, porque a alegria do Senhor que o vinho traduz na nossa vida nos fortalece. Espírito Santo, eu te peço, arranca toda raiz de medo do nosso coração. Que sejamos o povo da esperança, que sejamos o povo que é conhecido pela ousadia de servir até a consumação de todas as coisas, para louvor da Tua glória. Amém. Bebam dele todos aí com alegria, gratidão no coração, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Segura seu copo aí só um pouquinho, eu mesmo vou fazer um convite aqui. Depois o Daniel vai orar, abençoando a gente aqui, nos enviando para essa viagem. Pode cair. Coloca aqui o primeiro aviso aqui. Corre lá. Porque dia 2 agora vai ter um encontro. E a Sara vai estar aqui com a Jude. E vão estar falando sobre o desafio da adoção. Segunda mãe. E a gente quer estimular um encontro para mulheres, segunda mãe. A George Jackson é uma pessoa muito experiente. Eles têm 9 filhos, 3 biológicos, 6 por adoção. O encontro vai ser lá na 90. Dia 2, às 19 horas, é gratuito. Um convite extensivo a todas as mulheres. E você pensa o seguinte: mas eu não estou pensando em adotar. Você acha? Você acha? Vai adotar. Vai adotar uma mãe já meio caduca. Vai adotar uma nora. Uma cunhada. Você ainda não sabe o que é uma adoção. Todo mundo vai adotar. É muito interessante que na experiência dela, ela vai compartilhar, inclusive, a questão de adotar o filho de um cônjuge que você contraiu com casamento. Porque ela era viúva, quando casou, trouxe mais filhos. Então, ela tem um trabalho, uma pesquisa muito bonita, um trabalho muito sólido nos Estados Unidos, para nos ensinar a respeito de como lidar com o processo de adoção. E lá em casa, nós descobrimos muito cedo, logo com o nosso primeiro filho biológico, que se a gente não adotasse o Paulo Neto e ensinasse ele sobre adoção para ele nos adotar como pais também,
nós teríamos sérios problemas relacionais com nossos filhos. Então, é um tema muito próprio, porque nós precisamos aprender sobre adoção para ensinar os nossos filhos a nos adotar como pais. Amém? Então, por favor, meninas, é para mulher só, segunda mãe, risque a sua agenda, não se deixe fora dessa oportunidade. Teremos também, na quinta-feira seguinte, o nosso encontro do Entre Amigas, que será para a gente celebrar o nosso Dia das Mães. E nós vamos ter uma noite muito singular. A Juliana se dispôs, junto com a Laurinha, mãe e filha, de nos contar como é que tem sido essa relação com Jesus, os frutos dessa relação mãe e filhas, apesar de tantas coisas que o mundo tem dito sobre isso. Isso será aqui. Todos os dois eventos são gratuitos, todos os dois eventos será para as mães. E eu queria te convidar para você não faltar em nenhum dos dois. Posso ouvir um amém? Você pode convidar pessoas também para estar, tá bom? Conosco, outras mulheres. Obrigada. É o seguinte, assim que a gente terminar esse momento, e com a oração, e o Daniel vai estar orando por nós, para que Deus nos guarde aí, é sempre um desafio muito grande, são muitas famílias, é muita responsabilidade, são muitos desafios, e a gente quer que seja uma coisa espiritual, né? E não apenas, não é turística, nunca foi. Então, esteja em oração, vai ser um tempo assim de bênção e virtude. E lembrando que é final de mês, início de mês aí, nós temos muitos desafios. A nossa congregação aqui, ela chama a responsabilidade sobre muita coisa. Muita coisa. Então, se você está visitando, quer participar dos nossos desafios espontaneamente, faça isso não por constrangimento. Mas quem é de casa, que assumiu essa responsabilidade, lembra que nós estamos virando o mês aí, nós temos muitos desafios pela frente para honrar todos eles. Amém? Daniel, abençoa a gente aí, Amém. encerra esse momento aí. Amém. E nos envie. Não, tá aqui, tá acordado. Amém. Queria te convidar a ficar de pé, esticar um pouquinho. Queria te convidar a estender a mão aqui para frente, para a vida do Paulo, da Lana, esse desafio. E se você foi abençoado, queria te convidar a orar conosco aqui para também abençoar-nos, esses irmãos. Pai, nessa manhã, nós nos colocamos aqui como filhos do Senhor, adotados pelo Espírito, e na mediação do Teu Espírito clamamos a Ti, não pela resolução dos nossos problemas, mas essencialmente pela direção do Senhor. Nós sabemos de algumas coisas que permeiam o coração do Paulo Júnior, da Lana, mas nós sabemos que Tu conheces-os por completo e sabe das aflições, sabe das angústias, mas como a Lana orou, nós também cremos que a Tua palavra tem nos dirigido e que o amor que nós temos por Ti nos lança para fora de nós todo o medo. Durante esses dias em viagem, Pai, que dirigidos pelo Senhor, que eles sejam mais ousados, mais inteiros, que eles não retenham nada daquilo tudo que o Senhor tem entregue para eles, Pai. Não somente eles, também os demais irmãos que estão na frente dessa viagem. E a todos nós, que ao sair daqui, que nós possamos sair como quem foi alimentado pelo Senhor e do Senhor. E que como pães que somos, repartidos, integrais, possamos, no nome de Jesus, abençoar aqueles que ainda pensam que têm fome, para que, sendo encontrados por nós, possam ser ministrados pelo Teu Espírito, e que nessa tarde, nessa noite, durante essa semana, que a gente possa ministrar sobre muitas vidas, sobre muitas pessoas. É o que te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. 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 Vão em paz. Bom domingo a todos. Um abraço.